Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Digital Commerce Podcast. Agora, né, a gente está em Curitiba de novo, né? Tá difícil vocês acompanharem a gente, né? A gente está aqui em Curitiba hoje para fazer um episódio bem legal aqui com duas convidadas que já faz um tempo que eu tô querendo trazer aqui. A gente vai bater um papo bem legal sobre... A gente vai falar aí sobre os desafios e estratégias de um líder em um novo ambiente corporativo. Tema interessante aí. É isso aí, é um tema um pouco diferente, saindo um pouco, né, que a gente sempre fala ali da operação em si. Para falar sobre o assunto, então a gente trouxe aqui, né, a Patrícia Cavas, ela que é coordenadora de e-commerce da Britânia Eletrodomésticos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafa, obrigada, TK, por mais esse convite novamente. Verdade. Muito feliz de estar aqui. Se eu não me engano, foi um dos primeiros podcasts que a gente fez, né, foi ainda em 2021, se eu não me engano. Acho que Ou sim. início de 2022. Acho que foi bem no início de 2022, eu jurei que era o ano passado. É isso aí. E, né, para completar nossa mesa aqui, a gente tem também a Moria Fada, ela que é gerente de e-commerce das farmácias Nissei. Muito bem. Obrigada, gente. Obrigada, Rafa. Obrigada, TK. Estamos aqui de novo, né? Acho que também. Todos aqui de repeteco. É isso aí. Então, tema novo. Sim. Legal. Bora lá falar sobre o nosso assunto de hoje, mas antes queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória de vocês, né? Um pouquinho da jornada e o que inspirou vocês a vir para essa área maravilhosa de e-commerce, essa área sem nenhum problema, né? Tudo flui naturalmente. Exato. Conta pra gente. Bom, a minha trajetória começou na área comercial, então eu tive algumas experiências no setor. Lá em 2015, 2016, teve a primeira crise, que me lembro bem, porque eu trabalhava na área da construção civil e fiquei desempregada, a empresa faliu, mandou todo mundo embora. Fiquei 6 meses procurando emprego. E aí, nesse de 6 meses procurando emprego, não encontrava, não tinha mais obra. Todas as obras pararam, porque foi bem sensível, né? Aí apareceu a oportunidade de trabalhar nas lojas KD, que foi minha primeira empresa digital. Por menos da metade na época do que eu ganhava, foi realmente para começar a entender do negócio, para aprender. E aí lá foi uma escola para mim, né? Que eu ouvi a primeira vez o termo de marketplace, que eu fui ser uma analista de marketplace. Bom, eu aceitei um cargo para ser um analista de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Então, lá para mim foi uma escola e a partir daí... praticamente todas as oportunidades que eu tive foram na área digital, envolvendo ou dados, ou de fato e-commerce, desenvolvimento de e-commerce, gestão de e-commerce, ou reconstrução de e-commerce de alguma maneira. Legal, muito bom. Lojas KD sempre, né? Foi uma das formadoras. Foi, com certeza. Vários times. Legal. E você, Bate? Bom, a minha formação é design de móveis. Estudei no Cefet, para quem é de Curitiba e mais da minha idade é Cefet ou TFPR, né? Trabalhei um período na área, mas eu acabei recebendo uma oportunidade para um marketplace de móveis de alto padrão em 2013. Então, pela minha formação, para trabalhar com curadoria, enfim, né, ajudar ali o pessoal na seleção de fornecedores. Só que aí eu acabei entrando no mundo do digital, entendendo esse mercado de e-commerce, acabei coordenando toda a equipe. Então, coordenava desde desenvolvedora até o atendimento, buscava fornecedor e foi, assim, para mim uma experiência, óbvio, eu acho que no e-com a gente aprende todo dia, né? Sim. Todo dia, e são várias áreas, mas eu digo que ali foi minha primeira faculdade ali do e-commerce, né? Acabei, no meio do período, voltando para uma oportunidade, mesma empresa que eu trabalhei no ramo de móveis, mas aquilo do e-com ficou em mim. E aí eu falei, não, eu quero... Não tinha muito problema para resolver. Olha, eu vou te dizer que móveis tem. Mas a parte dos dados, eu sou uma amante de dados. Assim, então, toda a minha decisão é baseada em dados. Óbvio, tem experiência, tem o feeling que você tem que colocar ali junto também nessa decisão. Mas o e-com tem essa coisa, né, de você analisar o dado, entender a experiência do cliente, entender o comportamento, entre outros, né? Sim. E isso me encanta muito, assim. Então, desde então, não saí mais do e-commerce, passei por diversos ramos de e-commerce, né? E sou apaixonada.
Legal, muito bom. Teve algum mentor aí de vocês, algum evento que vocês falaram realmente, não, é isso que eu quero trabalhar, que vocês podem contar pra gente? Nessa primeira experiência, eu tive a oportunidade da gente ter uma consultoria de São Paulo. E com essa consultoria, a gente tinha um acompanhamento, treinamento diário. Então, além de um mentor, foi a pessoa que me ensinou tanto de como de metodologia ágil. Então, lá em 2013, né? Então, para mim, eu acho que essa experiência aí foi o começo, mas eu acho que cada experiência minha eu tive um mentor ou alguém que eu aprendi, que me inspirava mais a continuar, assim. A gente sempre aprende, né? Às vezes é um líder bom, às vezes é uma ferramenta boa, às vezes são oportunidades de trabalhar com frentes, né? Ou com terceiros que vão fazer a gente crescer junto, né? Então, eu não tive líderes, assim, especificamente direcionados para o digital, mas que contribuíram muito para a minha carreira profissional para chegar onde eu estou hoje, com certeza. Então, muito bom. Uhum. Né, a gente está puxando esse tema, né, porque ambas assumiram posições recentes, né, novos desafios, né, novos áreas, né, então sempre quando a gente entra em um lugar, né, principalmente coordenação, gerência e tudo mais, a gente, né, vai organizar casa, vai entender. Então eu queria saber, né, como que, né, a ideia aqui é trazer, né, esses desafios, estratégias, né, como se apresentar no primeiro dia, na primeira reunião, como que vocês fazem para trazer uma boa impressão, porque normalmente, né, quando a gente é gestor, vai ter um time já, que já fica receoso, apreensivo, putz, entrou alguém, vou ser demitido, não vou, vários anseios, né? É complicado, né? Acho que não existe um manual, né? Cada primeira vez é uma primeira vez diferente. Mas, com certeza, numa posição de gestão, existem movimentos que são esperados de você, né? Então, às vezes, a gente é incluído em agendas que a gente precisa ouvir mais do que, nesse primeiro momento, participar. Até porque, às vezes, a gente acaba dando alguns pitacos no começo que são, pra gente, né, na nossa cabeça, acaba fazendo sentido, são óbvios. Nossa, mas como que ninguém pensou nisso? Mas isso é toda uma lógica de ferramenta, de processo, de pessoas, às vezes porque aquele ponto não foi executado. Então, eu gosto de muito, assim, como ouvinte, como uma boa ouvinte, bem aberta, entendendo, claro, a empresa que eu faço o meu trabalho, né, meu dever de casa, de pesquisa, de entender onde é que eu tô entrando, quais são as especificidades, digamos assim, daquela empresa, daquele setor, mas eu gosto de ouvir. Eu prefiro, né, nesse primeiro momento, realmente ouvir, porque é um momento que você não vai conseguir tomar uma decisão naquela primeira, segunda, terceira agenda. E você precisa entender o contexto. E esse entender o contexto, ele vem com o tempo. Não dá pra gente só pegar um manual da empresa e ler ali, não vai ser assim que vai funcionar. Ele precisa de maturação. E aí precisa realmente mergulhar na empresa. Então, eu gosto de me apresentar, lógico, como com o cargo que a gente foi contratado para ser e... com cautela e parcimônia e ouvir. Ser muito ouvinte, no primeiro momento a gente não toma nenhuma decisão, escuta, vê quem é quem na regra do jogo ali, né? Porque é muito político também, né? Lidar com pessoas. Exatamente. Exatamente. Esse é o perigo da primeira impressão. Porque assim como as pessoas têm de você tem das pessoas. Sim. E aí, se você não parar pra ouvir, pra entender, e você já aplicar também essa primeira impressão... né? Você vai acabar perdendo alguma coisa importante ali. E é muito normal, porque a gente chega num primeiro dia de emprego muito emocionado, né? Com muita vontade de fazer as coisas acontecerem, né? Porque você não está ali, assim, tipo, com energia no 50%. Pelo contrário, você quer realmente mostrar serviço e fazer acontecer. Daí, essa é a hora que você dá 2 passinhos para trás, respira fundo e pratica a escuta ativa, literalmente. Porque tem muita coisa que você quer falar, mas nesse primeiro momento é realmente mais prudente escutar, ouvir, para as pessoas terem aquela primeira impressão de, nossa, ela é uma boa ouvinte, ela é prudente, ela é cautelosa, muito mais do que realmente uma pessoa mais ansiosa e querer dar um monte de pitaco que no final das contas não vai sair dali, né? Perfeito. Eu já começo até antes um pouquinho. Na própria entrevista, quando eu tô participando do processo seletivo, quando já tá ali no final, eu acabo perguntando como que é a equipe, não especificamente de pessoas, né? Mas qual que é a formação da equipe,
qual que é a função hoje dentro da empresa, né, ou dentro da equipe, das pessoas que estão ali. Óbvio, na entrevista é um pouquinho antecipado, mas você já consegue ter uma noção ali do teu time, né? Tem pessoas que na entrevista não perguntam e acabam chegando, é um time muito grande, é um time muito pequeno, né? Sim. Então, eu já costumo tentar entender como que é a dinâmica ali na entrevista, até para ver se eu vou me adaptar a esse estilo, a essa equipe, né? Primeiro dia, eu puxando muito ali o que a Moriá falou, eu costumo passar dias e dias ouvindo e perguntando. Eu pergunto muito. Eu vou sentando com cada um, vou entendendo o que cada um faz, porque aí você também já vai entendendo o processo da tua equipe, o processo da empresa, a cultura da empresa, porque você está entrando, você conhece a cultura do que você aprendeu ali num primeiro dia, numa integração, mas vou entendendo ali como funciona também os processos internos da empresa. Então, eu falo que eu passo pelo menos um mês ouvindo e perguntando muito. Mas e isso? Como você faz? E eu gosto de sentar nesses primeiros momentos, sentar do lado da pessoa. Porque, querendo ou não, a gente tá vindo com uma mente de fora, né? Sim, total. E eu, como a Maria falou, às vezes a gente chega muito empolgado, mas às vezes a gente, com uma cabeça um pouco mais limpa, né? A gente consegue também trazer uma visão de fora. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito quando eu tô ali com o pensamento travado, não consigo chegar numa solução, eu chamo uma pessoa e falo. Quando você fala, você já se ouve, já clareia muito, né? Então, eu gosto muito de sentar com a equipe, ouvir todo mundo, entender o processo tanto da equipe quanto da empresa, porque nessas conversas você também já vai entendendo qual é o objetivo da pessoa na empresa, qual que é o objetivo dela na equipe mesmo, como que tá a situação dela ali na equipe, na empresa, ela tá motivada, ela não tá? Então, eu gosto muito de fazer essa exploração no começo, né? Explorando cada um de uma forma de eles dizerem para mim qual é a ideia, qual que é a motivação deles ali também, né? O que eles precisam de apoio, precisam de desenvolvimento. E aí, eu já vou traçando o que eu vou tratar com cada um, né? Da forma que eu vou desenvolver cada um. Sim. Legal, muito bom. Vocês falaram aqui, né, muito sobre a escutativa ali, né, de você realmente parar e entender o que o pessoal tá pensando, né, o que eles acham ali que precisa ser melhorado, que às vezes outras lideranças também não estão vendo, a liderança anterior e tudo mais, para criar essa confiança. Além de escuta, o que mais vocês gostam de trabalhar? Tem algum ritual, alguma coisa que vocês fazem nesses primeiros dias, quando vocês estão sentando ali no feedback com o pessoal, para aumentar essa confiança, né? Porque por mais que você chegue no início, não sei se vocês têm isso também, mas as pessoas não confiam em você de primeira. De primeira, elas têm muito medo de falar. E com o tempo, que daí vai soltando as bombas ali do que realmente é. Né? Exatamente, né? Que as pessoas vão se mostrando. Tem algum ritual, alguma coisa mais tática ali para fazer com que essas pessoas falem o que elas não querem falar? Sim, no primeiro momento não falo. Algumas pessoas falam, vai de perfil, né? Eu acho muito de pessoa, né? Mas eu gosto, primeiro momento, também acabei esquecendo de falar isso, mas me apresentar. Então, eu junto todo mundo, toda a equipe numa sala, me apresento, conto minha experiência, o que eu posso agregar para cada um, qual é a minha forma de trabalho, que eu tô ali não só para cobrar, mas também para ajudar. Então, que deixo bem aberta a minha cadeira, a minha porta para virem conversar comigo, porque eu acho que é aí que também, você dando a liberdade para eles, entendendo que, opa, não é uma pessoa nova que vai vir aqui, vai mudar tudo, vai demitir, né, todo mundo, mas me colocando aberta para eles em qualquer momento que eles quiserem, porque tem gente que vai abrir no meio dessa reunião, vai falar, a gente tem problema com o sistema, a gente tem problema com isso, tem gente que já não se sente confortável. Então, dando essa abertura no primeiro momento, vai ter um momento em que a pessoa vai vir falar. E se não vir, eu chamo depois para bater um papo, perguntar, e aí nessa conversa você vai, aos poucos, você vai entendendo, né? Mas como que é a tua rotina? Você tem alguma ideia para melhorar a tua rotina? E assim você vai desenrolando no meio do papo. Eu acho que eu vou muito por essa linha. E peço também para todos se apresentarem. Né, dizerem quem são, o que fizeram, até chegar na cadeira que eles estão, qual é a atuação dentro da equipe. Nessa primeira conversa, não tem como você pegar o processo, ou já pegar melhorias, entender, mas você já consegue pegar o perfil da equipe, o perfil da pessoa. Eu costumo fazer muito isso.
É bem nessa linha também, eu gosto de fazer como se fosse uma entrevista. Só que é o contrário, né? Eu acabei de chegar, então eu tô fazendo uma entrevista para conhecer as pessoas que estão no meu time. Mas é mesmo para saber se mora com o pai, se mora com a mãe, se é casado, se tem filho, para conhecer a pessoa. Porque você entrou ali, não vou dizer de paraquedas, porque foi muitas vezes bem planejado, mas ainda assim as pessoas não te conhecem, né? Então você não teve aquele tempo de... Não é uma construção de equipe quando já existe uma equipe. Então é você que está chegando. Sim. Então nesse papel de sou eu que estou chegando, eu faço também esse bate-papo, mas é um bate-papo bem mais... não tanto para a área profissional, que vai existir esse momento, com certeza, mas para entender quem é você. Quem é você, que eu estou aqui como agora nessa posição de gestão, de seu gestor, seu gerente. Então eu vou gerenciar a pessoa fulana. A pessoa fulana, quem ela é? Do que ela gosta, ela estuda, ela não estuda, quais são os propósitos, quais são os sonhos, para entender as pessoas mesmo, né? Então, essa questão de liderança, nem tanto gestão, mas a parte de liderança mesmo, de liderar times e pessoas... É muito sobre pessoas. Sim. Então, não tanto sobre processos ou sobre técnicas, que existem N técnicas, né? Obviamente, mas quando a gente fala de pessoas, a gente tem que estar muito mais próximo das pessoas. E essa proximidade, ela é uma construção, a confiança, ela não vai vir no primeiro dia de trabalho de ninguém, nem para quem trabalha com a gente, nem no nosso próprio primeiro dia, ela é uma construção. Então, eu gosto de, inclusive, falar sobre isso, né? Falar, tudo bem, não vai ser... É um processo que a gente vai construir juntos, né? Você pode não confiar em mim agora, eu também não conheço o seu trabalho nesse primeiro momento, mas a gente vai construir uma relação de confiança, né? E aí a gente entra na parte profissional, que é entender quem faz o quê, organograma, job description, entender se isso está dentro dos processos e ter essa conversa do tete a tete que daí a pessoa pode te abrir e ela vai te falar se tem algum problema pontual com ferramentas, com pessoas, com a empresa. Enfim, eu já tive alinhamentos assim de chegar na empresa e todo mundo sentar comigo e chorar. Na primeira reunião, individual com cada um. E aí poxa vida, né? É um desafio. Cada um tem suas dores, né? Mas são dores diferentes, são problemas, são pontos diferentes. Mas lidar com pessoas tem disso, né? Sim. E, né, fora a escutativa, né, todos esses pontos que vocês também estão mencionando, qual que é a estratégia inicial de vocês, assim, pro primeiro ciclo, ali, os 3 meses, 6 meses? Porque, na minha visão, você começa a conhecer uma empresa depois de 1 ano, assim. Eu vejo a galera ficando 3, 6 meses, você não vai saber nada. Tem tempo! Um ano! Você quer 1 ano! 1 ano você começa a conhecer bem a empresa, os processos. E 1 ano já teve 3, 4 demissões. Eu vou falar que eu tô 10 meses e tem processos que eu não conheço ainda. Então a gente vai pegando as coisas durante esse processo de aprendizado, né? E de fato não tem assim uma receita, é o que vai acontecendo, e aí a gente tem que realmente entender a nossa posição e conseguir trabalhar com as formas e possibilidades que a gente tem de execução das atividades e dos processos, né? Mas, por exemplo, para mim, na Nicei, um desafio muito grande no início foi a questão de todas as regras, legislações, siglas. Então, era o linguajar. Era muito difícil no começo. Então, eu entrava nas agendas e eu só entendia os pronomes. Eu não entendia mais nada. Aí eu ia anotando todas as siglas e tudo que eu realmente ouvia na agenda, porque não fazia sentido perguntar, mas o que é PMC? Mas o que é PBM? Entendeu? Então, eu tinha que fazer o meu trabalho posterior a esse fato, para depois entender aquele contexto. Então, hoje, e o que eu construí depois dessa minha chegada lá, foi um manual de sobrevivência, que a gente chama assim. Para as pessoas que entram no setor, ela já tem ali um glossário, tipo um dicionário com todas as siglas ali, para que elas possam pelo menos ter esse primeiro momento, diferente do meu primeiro momento, que foi realmente algo na busca, assim, na caça do que era o quê, do que as pessoas queriam dizer. E aí você entra numa agenda com regulatório jurídico, você entende metade do que as pessoas falam, então é um desafio realmente importante. E o fato de eu ter entendido as dificuldades e ter escrito isso vai facilitar para a posteridade, seja lá quem for entrar no setor, e a gente já até dividiu esse documento com pessoas de setores diferentes, porque são legislações e regras que, independente da área, pode ser comercial, pode ser marketing, pode ser e-commerce, ele vai precisar entender daquilo para ter uma conversa sobre a questão
de farmacêuticos, entendeu? Então, foi uma contribuição bem legal. Eu acho que Zero ali. É tipo assim, começar do zero, literalmente. E esse documento hoje, ele tem 65 páginas. Caramba! Um manual de sobrevivência. É um ano pra ler o manual, daí depois você começa a trabalhar. Não, mas ele me gera um conforto, assim, do tipo, cara, tá escrito em algum lugar, então ninguém mais vai precisar passar por esse perrengue todo no começo, sabe? Não, é importante. Bom, eu começo muito com essa fase de entender, conversar com o time. E nessa fase eu já vou pegando muita informação, né? Do processo, aprendendo. Como eu comentei antes, né? Eu já trabalhei em diversos ramos de e-com. Desde resina para impressão 3D, agora eu tô no eletrônico, já vendi joia, então já vendi móveis. Então eu já praticamente toda a experiência nova eu tenho que aprender sobre o ramo e o produto. E nessa exploração com a própria equipe, né, nessa conversa com a equipe, a gente já acaba pegando muito conhecimento. Mas para mim, o segundo desafio é entender o planejamento, o que eu vou fazer daqui para frente. Então, entendendo um pouco do processo, o que a equipe atua em cada parte do processo, eu vou para os dados. Então, eu começo a analisar os indicadores, onde está bom, onde não está, onde está fazendo sentido. E aí, daí em diante, eu crio um planejamento de qual é a melhoria, ou qual o processo que eu vou melhorar, né? Ou preciso dar apoio, mais ou menos, ou modificar aquele processo. Então, eu começo a fazer o planejamento. E é um desafio, né? Porque a gente chega querendo mudar tudo, né? Ou não entendendo por que aquilo tá daquele jeito, né? Você fica, ué, mas ninguém pensou. Mas aí você vai, né, naqueles milhões de porquês e razões. E aí o dado, ele não mente, né? Ele me diz aonde que eu tenho que começar, né? Então, acho que o grande desafio é alinhar a tua expectativa com a expectativa da empresa, com o futuro da empresa, porque você ainda também está entendendo todo esse processo, qual que é o objetivo, quais são os planos, e alinhar, eu gosto muito de alinhar com a minha gestão, né? Tenho essa proposta, então qual você acha que acho que eu devo seguir por aqui? E aí a gente vai se alinhando, né? Sim. Mas acho que é um dos maiores desafios. Além da tua expectativa com a empresa, tem a expectativa das pessoas. A tua gestão em cima de você também, essa expectativa, né? Então, esse é o ponto. Acho que os primeiros dias é isso, né? Você conseguir alinhar tudo isso, para daí você começar a dar os primeiros passos, né, do teu processo, que você acredita que funciona. E alinhar a expectativa com os colaboradores também, porque tem equipes que você chega e causa esse receio, tem equipes que vem em você uma esperança de tudo mudar, né? De tudo um pouco, então já tive N experiências e acredito que tem esses dois lados. E daí também tem a expectativa da equipe, né? Sim. O que você vai fazer para nos ajudar aqui a melhorar, né? E a gente tem que suprir as três, né? A nossa, da equipe e da expectativa da empresa e da gestão, né? Então é um desafio aí. Legal. Então, a gente seguindo aqui, né, na nossa jornada aqui, beleza, fizeram a escutativa lá com o pessoal, já conheceu, criou o plano ali do que vocês querem trabalhar, e aí você precisa trabalhar mesmo o one-on-one ali, para pegar essa pessoa e começar a pensar como desenvolver o talento dela, né? Ou se ela vai continuar fazendo parte do time, ou não, ou se você vai mudar ela de cadeira ali, de função. Como que vocês trabalham isso? Pode seguir. Eu acho que equipe é muito sintonia também, né? E eu gosto de misturar perfil. Eu acho que um perfil agrega no outro, né? Então, eu não vou buscar só pessoas com o mesmo perfil, porque aí a equipe não é uma equipe que agrega cada um, né? E eu gosto muito de desenvolver pessoas. Eu acho que a minha primeira experiência de liderança foi com 19 anos, numa loja de shopping. Eu, em 3 meses, saí de vendedora para gerente, e na entrevista com o dono da empresa, ele falou assim, você sabe que um bom líder forma outros bons líderes, né? Sim. Então, isso é desenvolver pessoas, né? Pode não se chegar a uma liderança, mas um bom líder sabe desenvolver pessoas. Mas chega num limite que você vê que não tá bom para a pessoa e não tá bom para a equipe, ou vice-versa. Eu também acho que não adianta ficar com uma pessoa na equipe que não tá feliz ou que não tá entregando o suficiente, porque ela não vai se desenvolver mais.
pode até se desenvolver, mas eu acho que pode ter outra oportunidade, ou não é ali o lugar, não é o que ela está fazendo hoje, às vezes não é o talento dela. Exatamente. Né? Então... E daí você entra numa linha como liderança muito difícil, porque assim, se você desenvolve demais, isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu sentar e conversar e a pessoa ter um talento, ela tá feliz ali, mas ela tem um talento tão grande, você fala, poxa, eu vou perder aquela pessoa, mas vou apostar nela porque a tua liderança é maior do que você precisa ali da empresa mesmo. E daí você fala, não, vai. Entendeu? Vai pra outra área, vai desenvolver isso daí. E aí você perde aquela pessoa que era uma pessoa que, tipo, era muito crucial ali pra você. Aí é difícil quando acontece isso, mas eu sou aquela que fala, vai, porque eu acho que se for melhor pra você, segue. Sim. Eu sempre falo pra minha equipe, você é a primeira pessoa a te incentivar. Mas é difícil, porque daí começar tudo de volta, né? Exatamente. Mas é um desafio da liderança também, né? Mas acaba sendo mais caro, né? Depois se você não desenvolve. Então, a gente fica realmente nesse... A gente acaba pensando muito sobre isso, né? Você desenvolve muito... Você lutou muito por aquilo para conseguir desenvolver. A pessoa tá treinadinha, tá zerada. Tá ótima. E aí ela precisa sair porque ela quer, né, outros objetivos. Mas se você não tivesse treinado ela, você não teria alcançado o que você alcançou, os resultados que você teve. Então, teria sido um custo muito maior. Então, eu sou do tipo, assim, que realmente a gente vai treinar, a gente vai se frustrar, às vezes, com pessoas, porque são pessoas, a gente não tá falando de uma caixinha quadrada que tem lados, que tem regras determinadas. A gente tá falando de pessoas que elas têm, às vezes, um comportamento aqui, um comportamento diferente fora do profissional. Às vezes, a gente acha que tá tudo bem e daí não tá. Às vezes a gente realmente tá entendendo que a pessoa não tá mais afim e ela quer. Então, entender pessoas é um desafio. Eu gosto muito de fazer feedback, alinhamento, feedback, alinhamento, feedback, alinhamento. Então, a gente vai ter muitas conversas durante... E isso eu deixo muito claro até no momento que eu tô entrevistando pessoas para contratar. Eu falo, né, a gente... segue na entrevista, fala, olha, né, esse aqui é o setor, esse aqui é a atividade, a gente apresenta e tudo mais, a pessoa se apresenta, ela faz o processo dela. E eu já deixo claro nesse momento que é normal a gente ter conversas, assim, do tipo de alinhamento durante o dia a dia. Às vezes vai acontecer da gente se esbarrar num sentido, assim, de falar com o fornecedor meio... assim, de um jeito que não ficou muito claro, que as pessoas não entenderam, eu vou chamar a pessoa e vou conversar, olha, sobre isso, ou ao contrário, sobre isso, foi muito legal que você fez isso, essa ação, é isso que eu quero, é isso que a gente precisa ter no time, parabéns. Então vão ter alinhamentos, e eu deixo isso avisado porque as pessoas, às vezes, elas ficam no receio, assim, do tipo, nossa, chamou fulano. Então, já pra igual não na ficar, escola, né? Tipo, tá chamando lá na salinha. Não, já pra não ter isso desde o começo, assim, do tipo, não, é normal, ela chamou. Ficarem com medo, ansiosas, sofrerem antes de saberem. Então, assim, ela chamou, então é normal, ela chama mesmo, mas é normal, às vezes é até coisa boa, entendeu? Até coisa boa. Então, eu deixo isso claro no começo, pra gerar esse senso de normalidade, que mesmo assim, mesmo deixando claro, ainda não é normal, as pessoas não estão acostumadas, né? Mas pra mim, na minha trajetória, já entendi, até onde eu cheguei aqui, que a gente precisa ter conversas difíceis. Se a gente não tiver conversas difíceis pra alinhar um comportamento, ou um processo, ou uma teimosia de um colaborador, a gente não vai evoluir nem o colaborador e nem o processo. E aí vai ser o pior dos dois mundos. A gente não vai ter o resultado e a gente não vai ter pessoas felizes fazendo ali a atividade que elas deveriam fazer. Entendeu? Perfeito. A gente fala muito isso, né, Rafa, que a gente trabalha na área de comunicação, mas as pessoas não gostam de se comunicar. Não, elas preferem esconder o problema e às vezes sofrer com aquilo do que a gente sentar, conversar, trazer uma solução. É muito mais fácil, né? Não é aquele processo que a gente tinha lá dos nossos pais, que a mãe e o pai chamava e brigava. Não é isso. A gente está no mercado de trabalho, somos pessoas adultas que estão passando feedbacks, porque eu também tenho o meu feedback, que também tem outro feedback, né? Então, é como que a gente coloca isso como o feedback ser normal, né? E não algo ruim. É sempre algo ruim. Tem que ser algo bom. Exato. E as pessoas têm que começar a se acostumar, eu digo pessoas no âmbito profissional, que nem tudo que a gente fizer vai estar certo. E tá tudo bem, a gente não nasce sabendo, a gente vai aprender ao longo da carreira. Mas, por exemplo, a minha criação era muito difícil falar que eu errei ou eu pedi ajuda.
Então, para mim foi muito difícil, foi um processo que eu precisei aprender e falar assim, não, realmente eu não vou conseguir dar conta de tudo, eu vou ter que pedir ajuda. E até hoje para mim é difícil pedir ajuda, mas é um processo que eu entendi que eu preciso fazer se eu quiser chegar onde eu quero chegar. Então as pessoas às vezes elas têm receios e a comunicação, gente, ela é o ponto-chave de tudo. E com certeza ela é o gargalo de muita coisa no dia a dia. Ainda mais, né, WhatsApp, e-mail, que não tem sentimento. A gente não passa sentimento. Às vezes a gente escreve uma coisa... E a pessoa lê. E aí a pessoa tá super brava. ofendida, super ofendida. E não tem nada a ver. Foi, tipo, realmente um negócio assim, eu escrevi porque eu precisava escrever rápido, porque não tinha outra reunião, sei lá, sabe? Então as pessoas, elas não... A gente fica muito no nosso, digamos assim, no nosso contexto e esquece de pensar que o outro também tem outro contexto. E a gente subentende muita coisa. E a comunicação, realmente, ela pode ser um facilitador, mas ela também pode prejudicar muitas relações só pelo fato da minha interpretação, né? Sim, perfeito. Na gestão eu aprendi muito isso. Quando eu tinha alguma coisa que era... Eu comecei a mandar áudio, sabe? Quando era algo pra pessoa, sabe? Ou colocar, né? Vocês já falaram comigo várias vezes no WhatsApp, acho que vocês já viram. Tem da carinha que eu coloco toda vez. Tudo lá facilita muito, porque a pessoa sempre entende que você tá sendo positivo. Mesmo que você esteja, às vezes, chamando a atenção de alguma coisa, aquela carinha a pessoa vai olhar e ela vai achar que você tá super sorrindo ali, entendeu? Uma dica que eu não me lembro onde que eu vi isso, e eu comecei a utilizar, e isso ajudou muito também a minha comunicação, mesmo às vezes chamando a atenção ou falando alguma coisa, difícil a pessoa levar pro lado negativo por conta disso que você falou, do contexto mesmo. Sim. Não, é bem importante. E o problema, ele é um problema, mas como você falou, né? É muito comum ver pessoas querendo esconder, né? Por medo de dizer, errei. Sim. Mas somos humanos, gente. O humano tá fadado ao erro. Sim. Nós vamos errar. Às vezes a gente pode estar num dia cansado e errar uma fórmula. Sim. Que pode dar Um problema grande. Um grande problema, né? E a minha equipe, eu sempre falo muito. A gente ali lida com ciclo do pedido, hoje, né, na Britânia, ou em qualquer outra situação, em outra empresa que eu trabalhei, por exemplo, uma mudança de site, uma mudança de promoção, uma mudança de banner, algo que pode causar ali um impacto muito grande. Faça com calma. Sim. Sempre peço. Sim. Faz com calma, revisa 3 vezes, testa. Não faz correndo. Se for para fazer correndo, não faça. Não faz. Exatamente. Eu falo, não faz. Você tá muito atrasado e tal. Se não for imprescindível, não faz. Sim. E testa. Sempre testa. Sempre testa, é verdade. Sempre testa. Mas mesmo assim... Acontece. Isso acontece. Eu falo, me diga o problema. No primeiro momento, eu não tô aqui para achar culpado. Se foi você, se foi fulano, se foi outra pessoa, a gente vai entender numa segunda etapa, que é entender onde o processo falhou. Onde foi a falha? Foi sistêmica? Foi alguma pessoa, né? Vamos sentar juntos, vamos entender o processo, vamos entender a falha, vamos corrigir e não deixar isso acontecer novamente. Vamos criar processos de validação, se for necessário, né? Existem formas da gente corrigir aquilo. E o problema, às vezes, escondido, a gente deixa de fazer uma oportunidade muito boa acontecer. Sim. Porque às vezes é um problema escondido que tem uma oportunidade gigante e que tá ali escondido porque alguém não quer mostrar, porque acha que errou. Sei lá, né? Sabe? Então, eu sempre falo, gente, deu problema? Qual é o problema? Tá, vamos pensar juntos. Acho que a minha formação em design me traz muito isso, assim. Porque o designer, ele é treinado para solucionar problemas, não é para criar produtos e nada. O problema é uma luminária que não atende bem. Vamos criar alternativas, e eu faço muito isso com a equipe. Tem um problema? Tá, vamos pensar em como resolver. Temos o plano A, B, C e D. O A que é o primeiro, né? Que recursos a gente precisa? Qual que é o esforço? É muito esforço, a gente não tem sistema, vamos para o B. E aí a gente vai fazendo um brainstorm, que é muito que se faz em design. Sim. Né? Antes de uma criação de um produto, antes da criação de uma marca, vamos conversar, vamos todo mundo junto, e pode falar a tua ideia mais básica, absurda, porque às vezes é de uma ideia absurda que sai a solução.
né? Ou um pedacinho dessa ideia junta com o pedacinho da ideia do outro, e aí a gente chega numa solução, ou uma solução paliativa ou definitiva, mas eu sempre falo, vamos achar a causa raiz. Não vamos só aqui corrigir o erro e deixar o problema sem estancar lá atrás, né? Porque ele vai voltar a acontecer. Vamos estancar aqui, vamos, né? Travar, ou se possível, e for possível, né, já solucionar a causa raiz, senão vamos estancar, acompanhar e solucionar a causa raiz. Acho que o meu time já não aguenta mais essa palavra causa raiz. Já é um pouco mais boazinha do que eu. Eu já, claro, né, se for algum problema muito, mas é que eu falo muito, né, resolva. Errou? Resolve. Tem situações em que dá, a pessoa Ele só fica me olhando. Tem situações que a pessoa tem autonomia e o conhecimento para ir, né? Mas eu sempre digo, se o problema chegou em mim, é porque ela já não conseguiu, alguém já, ou é um problema muito sério que daí eu já tenho que atuar. Então, se o problema já chegou em mim, é porque algo eu preciso dar de apoio, né? Então, eu sempre falo, errar uma vez, ok, vamos sentar, vamos corrigir. Agora, errar 2 vezes o mesmo processo, eu dou a mesma oportunidade. Vamos entender se o que a gente planejou não funcionou, porque pode acontecer também, né? Sim. Uma validação, algum sistema que a gente criou para validar, para não acontecer mais, não tá funcionando. Aí tá tudo certo. Na terceira, daí eu já falo 3 vezes, acho que já deu. Mas varejo, às vezes a gente não tem tanto tempo, né, pra pensar ali. Então, o que eu costumo falar é muito assim, vamos errar rápido, gente. Sinalizem. Esse negócio de esconder problema, ele não vai ser resolvido embaixo do tapete. Infelizmente, seria muito incrível se isso acontecesse, né? Sim. Mas sinalizem, porque se você sabe que tem um problema e às vezes a supervisão ou a gestão não sabe, ele não vai ser resolvido ali, dependendo de como for o problema, de qual é o tamanho dele, né? Então, geralmente, o que interfere em preços, em campanhas, então a gente tem níveis de criticidade que a gente precisa acompanhar. A gente tem que errar rápido, independente de onde ele for. Quem é o dono do erro ou o motivo do erro, não importa nesse momento realmente. É resolver para ontem. Vamos resolver para ontem. A gente resolve para ontem. A gente corre atrás do prejuízo para resolver. E eu tento, dentro desse meu processo de contratação, liderança, pessoas, desenvolver pessoas com senso crítico de autorresolução, porque isso, o que hoje um gestor quer? O que todo gerente quer? Aquela, né, a pergunta do milhão. O que todo gerente quer? Eu criando pergunta aqui no podcast que não é meu. Ele quer uma pessoa resolutiva, ele não quer um colaborador que dê problema, ele quer um colaborador que traga solução. E, gente, dá trabalho porque se chama trabalho, né? Então, a gente foi contratado para resolver problemas. Mas se você é um colaborador que vai trazer soluções, você pode trazer todos os problemas. Você já pensou você tá falando, esse é o problema, mas tem essa opção, se não der isso, posso assinar fulano. Cara, é isso que um gerente quer, que um gestor quer. Eu ouvi uma frase na minha vida que ficou muito impactada, e isso se resume muito, né, que é, se a resposta tá no Google, você não tem por que levar pro teu gestor. Sim. Não, isso aí não é o tipo de problema que tem que chegar em mim. Tá no Google? Tá no chat GPT? Mas às vezes acontece de alguém perguntar alguma coisa e falar assim, você dá um Google aí. Não é, essa geração não gosta? Então vamos usar as ferramentas, entendeu? Sim. Não, sobre resolução de problemas, ainda puxando esse tema, eu sempre brinco com o pessoal, porque se o problema chegou em mim é porque o impacto é grande, eles já pensaram em todas as alternativas, mas eu sempre procuro questionar, o que você pensou para resolver, né? Chega num determinado problema que eles já não sabem mais mesmo, que eles já tentaram de tudo e já pensaram. Tem problemas que já vêm, né, com algumas soluções, mas precisam de uma aprovação, ou, né, de uma orientação mesmo, se aquele é o melhor caminho, até mesmo em segurança, né? Sim. Porque o impacto é muito grande, né? Um errinho pode impactar muitos pedidos, né? Muitas pessoas sendo impactadas. Eu digo que 1% do volume que a gente atende hoje é muito dinheiro, né? Pedido. Pedido muito cliente, então não é 1%, né? É 1% só. Não.
São X clientes que estão ali, né, sendo prejudicados. E uma coisa que eu falo pro pessoal, assim, quando já chega em mim, o problema já é sério, então a pessoa já chega ansiosa, né? Tem pessoas que já sabem lidar mais, mas a maioria já chega ansiosa porque, meu Deus, precisa resolver e tal. E é uma frase que eu vi na internet, né, e eu gosto muito, gente, vamos se desesperar com calma. Boa. Sim, respirar, né? Respirar Eu sou aquela pessoa que tenta tranquilizar as pessoas quando tá nesse ambiente muito caótico. Então, eu chego, me explica o problema, qual é o impacto, o que você já pensou. A pessoa tá tensa ali, com medo. Eu tento até fazer uma brincadeira no meio. Ai, meu Deus, vamos se desesperar com calma. E agora? Eu surtada, lá. Porque eu acho que às vezes... surtada, né? Não vou dizer que eu nunca tive um momento que eu também me desesperei e eu falei, Jesus, e agora, né? Mas é tentar tranquilizar a equipe, porque se a gente passa mais ansiedade, mais nervosismo para a equipe, aí o negócio, daí a mente trava. Trava a tua, trava do teu colaborador. Então, tentar não deixar de mostrar que aquilo é sério, o impacto que isso tem. Porque daí, no final, tem uma reunião de mini feedback. Né? Então, no feedback, eu trago, aqui você poderia ter agido dessa forma, aqui você poderia ter feito isso, já poderia ter chego com um dado pronto para mim, porque isso é uma coisa que eu cobro muito da equipe, né? Já traz uma análise tua, já traz o dado, né, pronto, já analisado, e aí você me diz o que você analisou e a gente vai buscando mais feedbacks em cima disso. Aí tem pessoas que se desenvolvem super bem nessa carreira, né, nessa parte de analisar, mas tem pessoas que a gente tem que desenvolver, e desenvolvimento são meses, né? Sim. Com certeza. Isso aí. Então, pra gente continuar aqui, normalmente um gestor, ele sempre foi um bom analista, né? Dificilmente você pegar, digo, mais generalizando mesmo, obviamente que tem gente que já tem esse jeito de liderança mais fácil e acaba sendo promovido por isso, mas a maioria é porque ele foi um bom analista, né? E aí eu queria saber, na carreira de vocês, né, como foi avançando, como vocês fizeram essa virada de chave de parar de fazer operacional para realmente ser um gestor de pessoas, que são coisas totalmente diferentes e também nem é todo mundo que tem dom para isso e vai dar certo nisso. Olha, eu vou falar para você que é bem... para mim, hoje, é muito claro o quanto eu fui uma analista julgadora de outros líderes meus no passado. Hoje, para mim, é muito claro. Então, eu tive uma líder e ela me contratou, me demitiu, me contratou, me demitiu. Então, foram empresas que eu fui trabalhando com ela, e não assim, empresas que faliram também, enfim, mas ela me contratou mais de uma vez. Esse é o ponto. E eu não entendia, eu ficava indignada. Como é que pode uma pessoa ser gerente de um setor e ela não entender de Excel? Então, ela me pedia dashboards, ela me pedia análises, assim, demoradíssimas, e ela queria tudo pra ontem. Eu ficava matutando aquilo na minha cabeça e não fazia sentido. Hoje, pra mim, é muito claro que ela foi uma pessoa muito inteligente em contratar pessoas que eram melhores do que ela nos gaps para cobrir esses buracos. Porque ela não precisaria ser uma expert em Excel se ela pudesse contratar pessoas que fizessem isso por ela. Porque daí ela seria uma pessoa muito mais inteligente, conseguiria velocidade e montaria um time sucesso. Então, a carreira de liderança, ela é uma carreira muito solitária, né? Porque as pessoas não entendem muitas vezes as coisas que a gente faz, e a gente não pode abrir para os funcionários ou para as pessoas, ou, enfim, explicar situações que aconteceram que são delicadas com funcionários, com processos, com a empresa, enfim. Então, são temas muito... É muito complexo isso, você realmente ser um líder que as pessoas vão admirar, fazendo coisas que as pessoas não vão entender, mas que elas precisam ser feitas, né? Então, é um processo difícil, realmente não é assim... Muitas pessoas não vão entender, as pessoas que não querem ser líderes ou que não têm, que não vão ser treinadas e não vão ser desenvolvidas para isso, elas vão nascer, morrer sem entender o que um chefe delas uma vez fez, né? Ou o que um chefe uma vez falou, ou como ele agiu. Mas hoje eu consigo pensar que essa minha líder, ela tava 1000 anos luz na minha frente. Tipo, eu tava pensando agora e ela já foi e voltou e falei assim, nossa, ela era muito estratégica, ela era muito política, ela tinha muito tato. E às vezes a gente não entendia algumas coisas que hoje eu, como gerente, entendo.
Perfeito. Hoje eu tenho muito claro para mim que eu não vou saber todas as atividades operacionais. Não tenho como saber, porque se eu souber todas as atividades operacionais que o meu supervisor, que o coordenador, que o analista, que o auxiliar e que o assistente fazem, eu não vou fazer o meu trabalho. Então, isso é impossível. E na gestão, a gente está cada vez mais longe do operacional e mais perto das pessoas, da liderança, de como eu vou fazer para promover. Então, os problemas são diferentes. Eu quero promover pessoas, eu preciso contratar pessoas, eu preciso saber se a pessoa está bem, essa pessoa vai continuar. Então, são problemas que eu preciso tratar e que eles são tão importantes quanto uma tabela de preços. Sim. Porque se eu não tiver as pessoas, a tabela de preço também não vai subir, entendeu? Então, é uma carreira, de fato, que precisa ser pensada. As pessoas precisam querer muito escolher ser líder, então... E esse é o ponto, né? Quais empresas estão dispostas a deixar que você seja uma liderança e que não fique tanto no operacional? Porque hoje eles querem contratar 2 em 1. Você tem que estar no operacional, você tem que liderar 10, 15 pessoas. Impossível. Você fazer um trabalho bem feito. Você não vai conseguir desenvolver novas pessoas. E isso não exime o fato de que, entrando numa empresa, assim, recente, como é o nosso caso, que a gente não conhece o processo operacional, porque eu conheço o processo operacional, não conheço ele 100%, e não vou conhecer ele 100% nunca, mas eu sei muito mais operacional do que eu gostaria, porque eu precisei entrar nesse ambiente operacional para entender as dificuldades das pessoas e tudo mais, mas é um processo de quanto mais gestor eu for, menos operacional serei. E as pessoas às vezes não entendem isso, como eu não entendia quando eu tive a minha liderança lá no passado. Perfeito. Eu fui pouco analista, gente. Acho que... Eu acho que desde criança eu tinha essa questão da liderança, de ser líder da turminha que faz o teatrinho no colégio. A minha mãe sempre falava que eu era chefe da gangue, né? Então acabou que eu entrei em oportunidades como mesmo o primeiro marketplace que eu comentei, eu não entrei com cargo de gestão. Fiquei muito pouco tempo como analista. E foi movimentando, acabei trazendo a equipe, virando uma PO, que aí virou PO, coordenador, quase a mesma função ali, como o TK comentou, né? A gente acaba fazendo várias funções numa mesma cadeira, ainda mais quando é uma empresa menor, né? Que era uma startup, no meu caso. Então, numa startup, ainda mais, você acaba sentando em todas as cadeiras, se duvidar, né? Empreendedor, mesma coisa. Empreendedor até pior. Senta em tudo que Só que para mim também foi muito bom, porque hoje eu sei questionar um gestor de tráfego pago. Sim. Hoje eu sei questionar, e se alguém vir para falar para mim, não dá para fazer, será que não dá? Então, essa minha experiência também do gestor, que também faz um pouco de tudo em startup, em empresas menores, também me trouxe bagagem para questionar o processo e questionar se aquela ferramenta às vezes é melhor, né? Eu acho que o gestor ele tem que muito olhar o número no macro. E aí, eu entendendo depois o dado mais a fundo para entender a raiz do problema também, né? Mas eu sou uma gestora que alguns mentores falam que não deve ser, mas às vezes eu entro no processo mesmo. Como a Moriá falou, eu não sei todo o processo de cada analista, mas nessa primeira etapa que eu sento com cada um, eu peço para eles me mostrarem. Porque às vezes pra gente é só baixar um relatório, né? Sim. Mas o sistema que ele utiliza para baixar o relatório tem que fazer... Ou a forma como ele faz, ou as coisas que ele tem que ir, os processos. Exato. Não é só um botão, né? Então, eu gosto de sentar e olhar. Eu vou olhando e vou entendendo, faz isso, faz aquilo, tá bom. Porque aí você também tem propriedade para criticar o processo, né? Eu não sei fazer várias coisas, vários relatórios que o pessoal da minha equipe faz, mas eu sei o que eles fazem, o que eles entregam, eu sei quem eu tenho que pedir, como eu tenho que pedir. A mesma coisa processos de áreas satélites, né? Porque em empresas maiores você acaba tendo outras áreas da empresa que te dá suporte ali na parte de e-com, né? Então, eu também entendendo o processo das outras empresas, das outras áreas, e entendendo também qual é o papel de cada um ali, se eu não souber o processo, eu sempre falo para a equipe, procura quem sabe. Né? Então, eu sempre oriento ao pessoal, entende o processo de todo mundo, porque daí para você vai ficar mais claro até o impacto que o teu tem. Sim. Né? Então, no começo, eu entro na operação muito forte, depois eu vou
saindo, porque daí eu já entendo melhor, eu me sinto mais confortável em saber questionar ou dizer não, assim, não vai dar certo, porque o sistema tem isso, tem aquilo. Então, eu gosto de me aprofundar nesse começo justamente para isso. E eu entro na área operacional mesmo, depois eu me afasto. Vou ainda, até para eles sentirem confiança, né? Porque até um ponto que eu já ouvi no primeiro dia, né, de empresa de gestão nossa, achei que você ia chegar, ia sentar na tua mesa e não ia falar com ninguém. Eu tenho essa cara um pouco, né, mas... Vocês pensam, né, meu Deus. Eu achei que você ia sentar, nossa, e não ia falar com ninguém. Então, eu já quero quebrar essa primeira impressão, né? Então, e esse momento, pra mim, é o crucial. Eu fico com o meu caderninho ali, anotando tudo. Depois eu desenho o processo como um todo e vou colocando os impactos de cada um. Então, eu acho que é bem importante, na verdade, você entrar um pouquinho ali, não óbvio, aprender o que a pessoa faz exatamente, né? Mas entender também as dificuldades que ela tem, né? Muito bom. Vocês acham que qualquer pessoa pode ser um líder? Eu acho. Eu acho que é uma cadeira completamente treinável. Porque existem técnicas para isso. Mas uma questão que é importante considerar é se a pessoa está disposta a ser. Porque o bônus todo mundo já sabe, né? Que é, ganha mais, viaja mais. Todo mundo quer ser um gerente, né? Entre aspas. Digo assim, todo mundo gosta Às da vezes posição. eu tenho vontade de voltar a ser analista. Eu já tô com vontade aqui, já falei, puta, o que eu tô fazendo? Não, às vezes dá vontade. Todo mundo quer ser gerente. Corporativo aí. Mas aí, qual é o ônus disso? A cobrança, gente, a pressão. É um negócio assim que você não vai ser o legal o tempo inteiro. E você não vai ser. Então, se você já é a pessoa da galera, a pessoa que curte estar no meio de todo mundo, que não suporta que as pessoas falem mal de você, cara... Ou que você não suporta, sei lá, ficar sozinho, almoçar sozinho. Não, você não vai ser um bom líder. Porque as pessoas, elas vão te julgar. É uma posição solitária, porque você tem que lidar com... Você tem que se envolver com seus pares, porque quem tá abaixo de você, seus funcionários, eles não querem almoçar com você, eles querem falar coisas que eles não querem que os gerentes deles julguem eles, entendeu? Nossa, eu já ouvi muito disso, tipo, não sei o que, meu chefe falou, né, de amigos, assim, que vários amigos que trabalhavam na mesma empresa, nossa, meu chefe queria entrar no nosso grupo do WhatsApp, como assim? E eu, tipo, na época também, gestora ali, eu falei, meu Deus, será que eu também tô no grupo? Eles também falaram isso de mim, sabe? Com certeza. Porque eles não querem realmente, entendeu? Falar, e você às vezes achando que você é super legal, né? É. Falei, nossa, gente, acho que eu vou perguntar se eu deveria ter entrado no grupo também, né? Vai que tô falando isso. TK saiu do grupo, assim. Então, é uma posição que ela te dá uma visibilidade, ela te traz um ônus, mas ela vai trazer, enfim... São questões que você precisa entender que você vai lidar. Então, você não vai ser o líder legalzão, porque se você for um líder legalzão, você não vai ser um líder. Porque, qual é o momento que você vai falar a parada ruim que a pessoa não quer ouvir? Você está disposto a entrar nesse contexto de melhoria com uma pessoa, falar algo que você... Cara... A gente não quer demitir uma pessoa. Óbvio que quando a gente está falando de demissão, o desligamento ele é muito ruim para quem é desligado, né? Não tô colocando a vítima num lugar diferente aqui. Realmente, o desligamento, ele é a última etapa. E é muito ruim para quem está sendo desligado, mas para quem desliga também não é fácil. Não é, assim... No primeiro desligamento eu chorei. Sim, então... E quando você desliga uma pessoa que é ótima... E é uma pessoa que você gosta como pessoa. Sim. E você desliga aquela pessoa. E, tipo, como pessoa, como profissional, mas triste. Ali na cadeira dela não é o lugar dela, às vezes. Exato. Né? E até pro bem dela, você tem que desligar ela, porque é uma pessoa que precisa, às vezes, voltar pro mercado. E eu oriento, busca esse tipo de oportunidade que é o teu perfil. Mas é difícil, né? E as pessoas não vão entender isso como um bem maior ou como foi melhor pra mim. Talvez daqui a 3, 4, 5 anos, talvez no futuro, quando essa pessoa for um líder, um gerente, ou sei lá, quando ela evoluir na carreira dela, ela vai olhar pra trás e vai lembrar, putz, essa pessoa falou aquilo pra mim e ela tinha razão. Mas muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas vão realmente assumir que você é o carrasco, que você
cara, você não entendeu, não fez nada do que deveria, ou fez uma ação que ninguém entendeu, e é a pessoa que todo mundo fala, é a pessoa que todo mundo faz fofoca, entendeu? E é sobre isso. Então, eu acho que líder é possível de ser treinado, mas nem todas as pessoas estariam dispostas ou estarão dispostas a hora que elas entenderem o ônus disso. Legal. Perfeito. A gente tá, né, indo pro final aqui, já tá quase 1 horinha. Acho que eu vou perguntar aqui a parte aqui de o que vocês acham essencial, né, para um gerente de e-commerce ter sucesso, assim, na gestão hoje, porque é um cargo que tem muita mudança. Ainda na minha visão, para a maioria das empresas, todo mundo acha que é o patinho feio da empresa, tem o custo, tem não sei o quê. O que vocês acham nesse sentido? Algumas empresas, na verdade, acham que o e-commerce não tem custo, né? Mas, na verdade, tem todos os custos de toda a operação. E a gente falando em varejo, muitas vezes a gente entra como um adendo, né? O e-commerce, ele entra junto de várias outras operações, porque justamente precisa se pagar e ele não vai ter lá um CD específico para a operação do e-commerce. No varejo de supermercado e de farmácia, que foram os 2 últimos que eu tenho de experiência, é muito aproveitar o processo do processo que já existe. Você usa o estoque da loja, usa o estoque daquilo, justamente para fazer um remendo para que daí a margem ainda sobre um pouquinho e ainda faça sentido. Então, é uma área que muda muito, né? Muda muito o tempo inteiro. Então, a gente precisa estar realmente ligado nas mudanças no dia a dia, das ferramentas, nas entregas. Mas é muito sobre time também. Então, eu preciso que meu time também esteja ligado, porque, eventualmente, eles vão dar lá uma ideia de usar o ChatGPT, sei lá, a inteligência artificial, para um processo que a gente usa no dia a dia. E inovação, ela não está necessariamente ligada a custo, né? Então, às vezes, a gente pode inovar um processo simples, que vai trazer ganhos e vai trazer agilidade. Então, é sobre o que vai fazer a gente ter um trabalho do dia a dia mais rápido, para acompanhar as tecnologias, para desenvolvê-las juntas e crescer junto com o mercado, né? Eu acho que eu não sou gerente de e-commerce, né? Mas sou coordenadora. Você já foi, né? Já fui, mas... Olha, acho que o maior desafio é você juntar tudo, né? A parte humana, a parte de gestão, a parte analítica, a parte também de tomada de decisão, que eu acho que ali é o ponto mais crítico, né? O que pode mudar todo o futuro, né, da empresa ou da equipe. E também você formar uma equipe que está engajada com você, uma equipe que está engajada com os objetivos da empresa, com os objetivos do time. Eu acho que eu tô há 1 ano na Britânia, eu formei um time, eu tripliquei o time. Então, além de pegar um time e fazer toda essa questão, eu aumentei o time e criei processos novos nesse time. Então, acho que o maior desafio é estabilizar a equipe depois que você entra e daí colocar os projetos em prática, engajar essa equipe para que eles entendam que o teu objetivo é o objetivo deles também e que eles vão ganhar entrando junto, não é só trabalho, né? Sim. Eles vão aprender. E no e-commerce, eu acho que isso também é outra coisa que me brilha os olhos e que eu amo de paixão, é aprender o tempo todo. É uma coisa nova o tempo todo. Você não fica ali o tempo todo fazendo a mesma coisa ou analisando uma margem, tipo um financeiro, né? Sempre pagando boleto, olhando o DRE, né? Então, eu gosto muito disso, né? Mas o cargo de gerência é desafiador por conta disso tudo. Você unir, né? De coordenação também. Eu acho que é você unir todas as equipes, tá todo mundo engajado. Não só a tua, como as áreas satélites a você, né? Então, para mim, eu acho que é o maior desafio, é a equipe. Muito bom. Aproveitando, né, que temos 2 mulheres aqui, eu não poderia deixar de comentar. Vocês acham que, como que tá no e-commerce, né, essa mudança de agora trazer gestões femininas? Eu fui para São Paulo, eu vi isso muito legal. Muito massa lá, assim, porque eu não esperava, querendo ou não, acho que Curitiba, Paraná ainda não é tantas mulheres na gestão, mas quando eu fui para São Paulo eu me surpreendi o quanto as mulheres estão criando, fazendo, até nos eventos, assim, você vê, né, CTO, CEO, os cargos mais avançados. O que vocês têm visto nisso no e-commerce, na experiência de vocês? O que vocês acham que a gente pode fazer para cada vez mais, né, agregar e
trazer mais essa força feminina para o e-commerce, que até então era, né, algo mais masculino, né? A maioria ali eram homens que realmente estavam na liderança, não só do e-commerce, mas em termos de liderança também. Tecnologia, né? Eu sinto que o e-com no Brasil surgiu da área de tecnologia, então era o TI que juntou com alguém, um designer, e vamos criar um site, e aí foi surgindo, então e essa área é muito masculina, né? Então eu 11 anos atrás, tinha, além de poucas pessoas que entendiam de e-commerce, ainda menor o número de mulheres, né? Então, eu vejo claramente, principalmente aqui em Curitiba, também um crescimento absurdo no número de mulheres na gestão de e-commerces. E eu entendo isso porque a mulher é muito multidisciplinar, né? A gente tem aquela velha história, né? A mulher tá olhando aqui, prestando atenção lá, né? E acaba se desenvolvendo muito no e-com por conta disso, porque o e-com você tem que estar de olho em tudo o tempo todo, né? O olho no mercado, o olho na inovação, o olho nas tendências, o olho no teu negócio, o que você vai fazer. E eu vejo que as mulheres estão se adaptando muito ao e-com e gostam disso, por causa também essa mobilidade. Mas é de perfil também, né? Tenho pessoas na minha equipe, por exemplo, que não querem ser líderes, não querem trabalhar como gestão de e-com. E tá tudo bem, né? Vamos lá. Nem todo mundo precisa querer ser líder. Se você é muito bom na atividade que você faz, que bom que você tem uma pessoa que ela é boa naquilo, que ela sabe que ela é boa e ela sabe o que ela não quer. Isso é o melhor dos mundos, né? Então, enfim, eu acho que a mulher tá ganhando muito espaço por causa disso também. E graças a Deus, o mundo está mudando muito, né? A mulher tem mais voz dentro do mercado de trabalho. Não é o que a gente espera ainda, mas já tem muita voz. Eu tive exemplos na minha carreira inteira, desde o design até o e-commerce, de gestoras mulheres. E eu acho que um dos grandes exemplos, assim, para mim, o grande aprendizado foi quando eu cuidei da fábrica de móveis. Que eram 4 mulheres na gestão, o resto todos homens, na fábrica. E eles respeitavam, e eu aprendi muito ali que o respeito não é você ser grosseiro, você ser rude, você... Perfeito. Não é. Não só ali, né? Mas ali porque por ser ser diferente de você trabalhar com analista. Fábrica, né? É diferente, né? Mas você mostrar o respeito a partir do teu conhecimento, que você tá ali para ajudar, isso, nossa, eu levo isso pra minha vida inteira, assim. Eu não tô ali para criticar o que você tá fazendo, eu tô ali para te ajudar a crescer, assim. E eu vejo que esses exemplos todos de mulheres, minhas gestoras, a própria Adri, que esteve aqui também com vocês, hoje é minha gestora, é um grande exemplo para mim também de gestão. Então, eu fico muito feliz quando eu entro numa empresa que tem mulheres gestoras. Que eu acho que também não é que eu não goste de trabalhar, né, com homens. Mas é que te inspira, né? Eu tive uma das minhas gestoras por maior tempo ali também, era uma mulher. E depois eu percebi que muito da minha gestão veio muito do que ela, como ela... Exatamente. Então, às vezes, a paciência que eu tinha de ensinar, de mostrar, é muito dela. Tipo, de como ela me tratava na minha gestão, onde eu falava, nossa, como eu era burra. Meu Deus, era cada erro, assim. E daí eu falo, nossa, agora eu entendo o que você falou, né? Agora eu entendo isso, assim. Então, é de te inspirar mesmo, né? E que cada vez mais a gente possa inspirar outras pessoas e outras pessoas nos inspirarem, né? Acho que é muito legal isso. Perfeito. Quer falar alguma coisa que ela falou ali, complementar? Acho que não, acho que é isso aí. Perfeito, TI, né? TI. Eu acredito que o e-commerce realmente ele vem dessa vertente um pouco mais masculina, mas hoje você vai nos eventos, você vê muita mulher mandando super bem e assim... Muito legal, muito massa. O legal de comentar também é o grupo Mulheres no E-Commerce, né? É muito bacana essa iniciativa. Aqui em Curitiba tem um grupo, São Paulo também tem. São mulheres que se uniram, né, para ainda dar mais força, né? Eu acho bem bacana também esses grupos, assim, eu acho que alavanca muito também, né? Legal, é isso. Cada vez mais é o que eu gosto de falar. Vamos fomentar esse network aí, galera. Vamos fazer junto. Principalmente nós, curitibanos. Ajuda aqui o network. A gente tá finalizando.
deixando o espaço aberto para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa que eu não falei, que o Rafa não mencionou, que vocês acham interessante para esse tema pra gente finalizar. Se quiserem deixar aí a rede social de vocês para quem quiser falar, alguma novidade, alguma coisa, fica à vontade, esse espaço é de vocês agora pra gente finalizar. Claro, obrigada, pessoal, pela oportunidade. Acho que falar sobre liderança é uma oportunidade muito grande, porque a gente tem esse momento para expor o nosso lado da moeda, né? Às vezes é realmente o ponto de vista que a pessoa não parou para pensar ou não escutou, enfim. Então, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição, né? Redes sociais tá aí, LinkedIn, Moria Fardo, quem quiser. Só me adicionar lá. A gente tá contratando, hein? Fica a dica. Legal. Também queria agradecer mais uma vez, né, a oportunidade aqui e o convite também. Falar de liderança é difícil, né? Eu acho bem difícil. É um tema que eu não me acho a melhor líder, porque eu acho que toda hora, cada feedback também dos colaboradores eu aprendo e eu sei que eu também não faço tudo certo, né? Então, eu acho um tema difícil. Não acho um tema fácil. Acho que eu prefiro falar de operação. Não, com certeza não é um tema fácil. E por isso que essa oportunidade realmente ela é muito boa, né? Porque eu gosto do desafio. Então vamos lá, vamos falar e vamos já que tem que falar, né? Não, mas obrigada. Eu acho que liderança também é óbvio, como eu falei, é algo que eu gosto também. Eu não consigo sair da liderança, né? Acabo sempre ficando ali. Mas é isso, gente. O meu LinkedIn é Patrícia Cava, com K de QI. Me sigam lá também. E obrigada, gente, pela oportunidade. A gente que agradece. A gente agradece. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais uma vez. Mais uma vez. E vocês também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.